TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço, você sabe que toda semana, especificamente toda terça-feira, nós estamos ao vivo, trazendo sempre um bom tema e trazendo sempre um bom entrevistado. A reprise do programa é sábado, a partir de 1 da tarde. Gosto sempre de frisar que programa de saúde gravado é no sábado. Não tem como você participar, não tem como você mandar a sua pergunta. Eu refiro a isso porque na terça-feira, aí sim, tem como você participar. No sábado, é claro, você vai assistir o programa, mas apenas curtindo. Mas para você interagir, para você participar, é toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Eu lembro sempre que a reprise é no sábado, a partir de 1 da tarde. Uma terça-feira, aliás, é a quarta terça-feira do mês de janeiro deste ano de 2019, com muito calor, muito quente em Divinópolis. Temperatura do clima-tempo bateu em 32, 33 graus, uma sensação térmica que passa de 36 graus. E no final da tarde, início da noite, uma chuva que amenizou um pouco. A previsão da meteorologia, especificamente do clima-tempo, é também de temperatura alta para o restante da semana. E sem perda de tempo, eu vou agora apresentar meu entrevistado desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2019, eu recebo Alessandro Mascarenhas. Ele é nutricionista esportivo. Nós vamos falar hoje sobre a alimentação saudável, nutrição esportiva. Alessandro Mascarenhas, boa noite, prazer recebê-lo aqui mais uma vez, pela primeira vez em 2019, no Amostra Grátis da Saúde. Sempre um prazer, Samuel, o seu programa Amostra Grátis, a gente está começando a se tornar sócio aí, né? É verdade. E a TV Candidez, a gente sabe que é um programa, principalmente o seu aí, de utilidade pública e a gente entende que isso é importante e queremos fazer a nossa contribuição com isso também, falando de nutrição, falando de esporte, falando de alimentação saudável, que é o nosso foco e a gente acredita que a demanda está crescendo muito, as pessoas estão cada vez mais interessadas nesse assunto e a gente pensa que tem feito aquilo que é necessário para a gente poder ganhar o direito de vir aqui compartilhar com o público. Isso é muito prazeroso. Bom, eu quero aproveitar e ressaltar o telefone, o WhatsApp da TV Candidez, que é o 3222-5052. Você pode mandar a sua pergunta, o nosso tema é alimentação saudável dentro da nutrição esportiva. É possível ter uma alimentação saudável num período em que nós vivemos com tanta propaganda de refrigerante, etc, etc? É perfeitamente possível e ao mesmo tempo alinhado, né? A gente está num momento que a informação chega muito fácil para a gente, chega sempre em todos os meios de comunicação, tudo aquilo que você busca, você consegue. A gente fala que o Dr. Google dá respostas para tudo que a gente quer, todas as perguntas são respondidas pelo Dr. Google. E aí tem a mídia que traz as informações, o mercado sinaliza o que é vendável, o que está na moda, o que está em alta e fala-se tudo daquilo relacionado na nossa área da alimentação e realmente assim o apelo, né, da propaganda, do marketing, dos alimentos aí que o mercado deseja colocá-los na nossa mesa é muito grande, sem dúvida. E aí voltando para a sua pergunta, né, é importante e é possível a gente ter uma alimentação bacana que vai atender a nossa necessidade e ao mesmo tempo recebendo essa gama de informações. E aí voltando lá na minha fala, o Dr. Google que dá para nós todas essas informações, ele dá também a concessão de que qualquer pessoa que se sentir no direito de colocar uma informação disponível
e de uma forma pública, faça isso. E aí a gente começa a ter que ter um filtro, ter que ter a ciência como base para a gente começar a buscar aquilo que de fato é a coisa mais adequada. E aí, desse ponto de vista, são critérios, são informações adquiridas, buscadas através do conhecimento da própria ciência, é que vão balizar, né? Então, está em alta, por exemplo, alimentos fit, que são alimentos com pouca caloria, que são alimentos isentos de açúcar. E isso hoje está tomando uma dimensão muito, muito maior do que era há 5 anos atrás, do que era há 10 e assim por diante. Então, está ficando mais fácil as pessoas que estão compreendendo que é possível melhorar a qualidade do nosso alimento, ter referências para buscar aquela alimentação que vai atender a nossa necessidade e com uma qualidade melhor. O que é importante a gente ter um discernimento se a informação está chegando tão fácil para a gente? Precisa ter critério para avaliar. Então, assim, duvide de coisas mágicas. Tem aqui a pílula que se você tomar ela 2 vezes por semana, vai acabar com sua gordura, vai baixar o colesterol, você vai ter uma saúde. Duvide, questione. Não quero dizer que o produto não vai ser bom para algo, mas questione. Vá nas entrelinhas, vá buscar especialistas, vá buscar informação concreta que te dê um norte. Agora, é possível, desde que a gente tenha uma boa base. Essa boa base pode começar na escola, pode começar através de estudos, pode começar através da busca por profissionais especializados na área. O que você está querendo dizer é o seguinte, que a internet ela pode ter boa informação, mas como também pode ter informação equivocada, né? Pode ter uma informação errada. Então, esse cuidado a pessoa deve ter, de não buscar tudo sem nenhum tipo de filtro e aplicar para a sua vida diária, seja como atleta amador. Sem fazer os porquês, né? Porque essa democratização da informação que a gente está vivendo, a pessoa se entende como doutor naquele assunto, vai lá na internet e publica. Isso é importante, porque é oportunidade. Agora, como é que a gente classifica, como é que a gente monitora, como que nós vamos identificar se é uma verdade, se aquela informação procede? E aí é o critério que nós temos que ter. Vamos buscar fontes confiáveis, vamos buscar bons profissionais. E assim, nem sempre os bons profissionais são aqueles que têm a parede estampada de certificados. Não é essa a questão. Precisa ter prática, precisa ter conhecimento, precisa ter vivência, precisa ter experimentação. Nós tivemos agora a oportunidade de fazer um trabalho com 59 pessoas e durante 40 dias nós acompanhamos essas pessoas. E assim, foi uma luta, o maior sacrifício que nós tivemos no trabalho com essas pessoas foi ter o poder do convencimento que não é aquele churrasco que a gente come no fim de semana que está impedindo a gente de ter resultado no emagrecimento. Não é o arroz que a gente está comendo no almoço que está impedindo de ter o resultado que a gente deseja. Mas sim, é um conjunto de ações que a gente faz ou deixa de fazer e que nos levam a aproximar ou afastar do nosso resultado. Então, são paradigmas a serem quebrados. Agora, a maior dificuldade é o quê? É aquela informação que é massificada na nossa mente diuturnamente e que faz a gente acreditar que aquilo é verdade, como, por exemplo, carboidrato engorda. Não pode comer carboidrato depois das 18 horas, porque senão engorda. Isso aí é um mito? Não tem, do ponto de vista da ciência, não tem nada que afirme que o carboidrato tem o poder de fazer uma pessoa engordar. Agora, do ponto de vista quantitativo, se você comer o carboidrato em excesso, da forma inadequada, numa mistura inadequada, nas quantidades, o tipo do carboidrato, quanto mais refinado, altera mais a glicose. E essa alteração da glicose, ela pode sim ocasionar um caso com liberação de insulina, a insulina levar a glicose para dentro da célula de gordura e fazer a célula de gordura aumentar de tamanho. E aí a pessoa está engordando, mas não foi o carboidrato. Foi a dose do carboidrato que alterou um hormônio pancreático, que é a insulina, e que, numa defesa do organismo para que a gente não fique diabético, tirou a glicose do sangue e levou para a célula de gordura e o corpo armazenou. Agora, isso foi consequência do hábito alimentar inadequado, não foi o carboidrato. Carboidrato a gente come e consome ele desde que nós entendemos que é gente. Então tem que ter dose, tem que ter comportamento alimentar, tem que ter hábito adequado, tem que ter mistura e tem que ter um gasto de energia compatível com aquilo que se alimenta. Então é importante ter o balanço, né, do que se gasta de energia e do que se consome. E aí sim, se tem outros fatores associados.
por exemplo, uma doença, uma patologia, uma alteração, uma coisa genética, por exemplo, alteração da glicose no sangue, a pessoa vem de pessoas já diabéticas na família, tem que ter um controle maior com o carboidrato, já é diabético, triplica esse cuidado com o carboidrato, a dose, a forma dele, se é complexo, se é simples, se é o carboidrato refinado que aumenta a glicose mais rápido, se é o complexo, mas isso tudo tem que ser avaliado caso a caso. O carboidrato em si, ele não é o vilão, ele não tem esse poder. Dá para a gente finalizar esse bloco para você falar para a gente sobre a relação da perda de gordura e massa magra? Que oportunidade absurda! E foi um trabalho que nós fizemos, veja só, durante 40 dias acompanhando 59 pessoas distintas, cada uma de um biotipo físico, um mais magro querendo ganhar músculo, um com mais gordura no corpo querendo emagrecer, outros para manter o peso, outros para aprender, para ter uma reeducação alimentar. E aí a gente tem estatística do trabalho que foi feito e no final de 40 dias nós fizemos um cálculo de quanto de gordura e quanto de massa magra havia sido reduzido ou aumentado naquele trabalho. E aí nós conseguimos durante 40 dias aumentar para 59 pessoas o total de 118 quilos de massa magra e reduzir, por outro lado, mais de 150 quilos de gordura corporal. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a diferença de peso na balança das pessoas não foi tão expressivo assim. Agora, quando a gente quer emagrecer, o que a gente quer tirar do nosso corpo? A gente quer tirar gordura, a gente não quer tirar peso. Nós queremos tirar gordura. E aí, nessa ânsia de querer perder peso rápido, a gente não preocupa com o que está tirando do corpo e junto com a gordura tira a massa magra e altera o nosso metabolismo, mexe lá na nossa tireoide. E aí a gente perde um peso absurdo, 10 quilos num prazo curto, e aí depois começa a recuperar esse peso em escala novamente. Por quê? Porque nós mexemos no metabolismo quando a gente tira a massa magra. Então, o que nós nos propomos a fazer? Emagrecimento para manter-se emagrecido. E para isso acontecer, ou seja, se você quer emagrecer e não recuperar de novo aquela gordura, você precisa aumentar o seu metabolismo enquanto emagrece. E a forma mais natural, mais clássica de aumentar o metabolismo enquanto se emagrece, se retira gordura do corpo, chama-se aumentar a massa magra, é aquilo que mais gasta energia no nosso corpo e que vai fazer o nosso metabolismo aumentar. E o que implica no metabolismo aumentar enquanto nós emagrecemos ou retiramos gordura do corpo? Se massa magra, se músculo é o que mais gasta energia no nosso corpo, e se a gente aumentar a quantidade de músculo, que é o que mais gasta energia no nosso corpo, nós estamos aumentando o gasto. E imagina se você está emagrecendo, está diminuindo gordura no seu corpo e está aumentando o seu gasto de energia porque está ganhando músculo. E aí pensa de chegar no fim de semana, você comer um pãozinho de sal a mais, por exemplo, só que você está gastando mais energia, esse pãozinho a mais que você comeu, ele não vai suprir esse gasto a mais de energia que você teve por ganhar muito músculo, e não tem como ele acumular como sobra de energia. Então é simples o cálculo, e isso muda a forma de pensar. Ao invés de brigar na balança para reduzir números, pensa em reduzir gordura, mas tenha a preocupação e o controle que uma boa avaliação antropométrica vai te dar essa segurança de saber o que você está tirando do seu corpo, se é músculo e se é gordura. E a equação adequada é essa: gordura para baixo, diminua, sim, é importante. Agora, músculo para cima, porque você aumenta seu metabolismo, estabiliza o resultado do seu peso em gordura e aí sim, você consegue ter uma alimentação muito bacana, ser social e ainda ter resultado. Muito bem, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, é a quarta terça-feira do ano de 2019. A gente entrevista hoje com muito prazer Alessandro Mascarenhas, ele é nutricionista esportivo. Nós estamos falando aqui da questão da alimentação saudável. Será que é possível dentro da nutrição esportiva? É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta na sequência do Almoço Grátis da Saúde desta terça-feira. Está de volta a Divinópolis, a Relojoaria do Dedé. Consertos e vendas de joias e relógios. Fabricação própria de alianças de ouro 18 quilates. Com a garantia de quem está há 51 anos no ramo. Relojoaria do Dedé. Avenida 1º de Junho, 718. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo.
Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago e faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento e peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Está de volta a Divinópolis, a Relojoaria do Dedé. Concertos e vendas de joias e relógios. Fabricação própria de alianças de ouro 18 quilates. Com a garantia de quem está há 51 anos no ramo. Relojoaria do Dedé. Avenida 1º de Junho, 718. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Deixa eu dizer aqui que agora há pouco rodou aí o comercial da Relojoaria do Dedé. A Relojoaria do Dedé tem mais de 50 anos de tradição em Divinópolis, em joias e relógios. Fica na Avenida 1º de Junho, 718. O telefone é 4141-1900. É bom lembrar que tem também conserto de joias e relógios. Importantíssimo isso, principalmente para quem quer fazer o seu conserto de relógio e joias. E para quem quer encomendar a sua aliança, né, para noivado, para o casamento, para comemorar as suas bodas, a Relojoaria do Dedé também tem. E a Megscan continua com seu horário estendido. Para você que precisa fazer a sua ressonância magnética e não tem como, devido à dificuldade em sair durante o horário de trabalho, a Megscan tem o seu atendimento horário estendido até às 22 horas. Tem um profissional, que é um segurança, que te acompanha até o seu veículo. Enfim, a Megscan tem essa preocupação. Durante a semana até às 22 e no sábado até a 1 da tarde. Um grande abraço para toda a equipe da Megscan. Nós estamos entrevistando hoje Alessandro Mascarenhas, ele é nutricionista esportivo. Nós estamos falando sobre a questão da alimentação saudável. Falando em alimentação saudável, eu recebi aqui agora há pouco do meu amigo Gleiber Alves, que vai haver amanhã aqui um evento gratuito que será realizado no auditório do Cicobi de Vicred, na rua Rinaldo Martins Braga, 201, no bairro Jardim Brasília. Um coffee break, palestra inteligência emocional com Carla Nichini, né? Já uma preparação para o evento que vai acontecer em maio. Que corra para o bem esse evento do Cicobi de Vicred. Um grande abraço para o Gleiber Alves. Falando em Gleiber, não sei se você conhece o Gleiber, meu caro Alessandro Mascarenhas. Com toda certeza, inclusive cliente meu das antigas aí. O Gleiber é uma grande guerreiro. Completamente, né? Quem conhece a história de vida do Gleiber, corredor durante muitos anos e agora está do outro lado, né? Fazendo aí essa organização de vários eventos. Com certeza. 100% da renda destinada às entidades beneficentes. Ainda sobre o Gleiber, ele está também à frente da corrida da PM, não sei se você está sabendo dessa aqui, meu caro Alessandro Mascarenhas. Sim, eu recebo direto dele. Que vai ser no dia 3 de fevereiro, e ele está me informando aqui um recorde aqui de inscrições, 600 atletas, que legal, que bacana, parabéns, viu, Gleiber? 600 atletas, portanto, no dia 3 de fevereiro, mais uma corrida da Polícia Militar. Em maio tem Corra para o Bem também. E estão faltando aí, está todo mundo na contagem regressiva para a meia maratona de Divinópolis. No próxima semana a gente vai fazer aqui o sorteio de mais 2 inscrições. Vai ser dia 30 de junho. Faltam exatamente aí, aproximadamente, 5 meses e 10 dias, né, para a meia maratona de Divinópolis, a 6ª meia maratona. Grande abraço para o Gleiber, sucesso para você. Pessoa bacana, né, Alessandro? Com toda certeza, merece essa credibilidade na área esportiva que tem feito muito, principalmente para a corrida, né? Aqui no Centro-Oeste. Está um pouco longe ainda, mas o Gleiber já está organizando e já está colocando também nas redes sociais o evento da corrida da loja maçônica, né? Que vai ser em beneficência para... vai ser uma renda beneficente para a Clínica São Bento Mene. Muito bacana também, com toda certeza, né? Esse movimento das lojas maçônicas aqui da Divinópolis. Falando em corrida, nós estivemos lá, deixa eu mandar um abraço para São Sebastião do Oeste, nós estivemos lá no último domingo, o Alessandro também esteve lá presente, foi a corrida rústica de São Sebastião do Oeste, um evento muito bacana, muito interessante. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Matheus e todos os organizadores.
Eu senti sim um evento leve, familiar, acima de tudo muito bem organizado. O corredor ele é exigente, ele quer boa prova, né? O que você achou do evento, Alessandro? Muito bem organizado e uma inovação que eu penso que foi muito importante, inclusive para o público local da cidade de São Sebastião do Oeste, que foi a bênção do padre para os corredores, assim, no dia de São Sebastião. Para quem foi fazer caminhada também. E assim, foi muito bacana aquilo, família, né? O envolvimento das pessoas da localidade, isso é muito importante. E eu ouvi lá rumores, lá bem na hora, estava com um companheiro que é parceiro também, e é lá de São Sebastião do Oeste, que é o Douglas. E aí nós ouvimos que um grupo estava se sentando ali naquele exato momento pós-corrida para dar início à formação de uma equipe de corrida da cidade de São Sebastião do Oeste. Então, quer dizer, isso realmente motiva, envolve as pessoas. É muito bacana, é muito gratificante, eu tenho certeza disso. Deixa eu mandar aqui um grande abraço para o Matheus lá, né, que esteve à frente da organização desse evento, da Corrida Rústica de São Sebastião do Oeste. Deixa eu mandar um abraço para o Cairo também, lá de São Sebastião. Eu encontrei com várias pessoas que falaram que assistem o programa. Então, um abraço para todos aí de São Sebastião do Oeste. Fiquei feliz com a receptividade que nós tivemos aí neste domingo, nessa belíssima cidade que proporcionou aí um grande evento. E eu comentava com o Matheus que vai ser aí uma tradição. De volta aqui com a nossa entrevista, vamos falar um pouquinho sobre a questão da glicose relacionada à questão do jejum. Muita gente fala, vamos ficar de jejum de 8 horas aí. Isso é bom ou é ruim? Pergunta interessantíssima. Porque muita gente acha que deixando de comer durante muito tempo vai emagrecer. Isso parte da premissa da lógica, né? Assim, se eu não como, eu não recebo energia, o meu corpo está ativo, eu continuo gastando energia, e aí eu crio um desequilíbrio de energia. E aí qual que é a próxima etapa do meu organismo? É pegar a energia que está acumulada dentro do meu corpo e utilizá-la como energia para a minha sobrevivência. Essa é a lógica da coisa. Agora, faltou compreender um passo importante de todo esse processo, que é o que a gente chama de uma equação da sobrevivência. O que é essa equação da sobrevivência? Quando nós hoje passamos um dia tenso de trabalho, metas, obrigações, correria, agenda lotada, relações interpessoais, isso tudo aumenta junto com o hormônio do estresse, que é o cortisol. Quem está livre dele hoje? Nós ainda temos o aumento na produção da adrenalina, que é o hormônio também da luta ou da fuga, que nos prepara para o combate. E isso passa a ser uma rotina no nosso dia. Quem de nós hoje não passa momentos de liberação de adrenalina, momentos de estresse? E o corpo fisiológico, a fisiologia muda. Então há liberação desses hormônios. E aí num momento desse que a gente está sob um jejum de 8 horas, induzido ou forçado, o que ocorre? É que o corpo ele entra numa situação de sobrevivência e aí ele volta lá na época das cavernas. E como é que era a rotina na época das cavernas? O homem só caçava de dia. Por quê? Porque de noite era um risco muito grande ele sair e aí ser comido. Então ele ficava dentro da caverna aguardando o momento que a luz chegava e ele saía para caçar. E aí nesse momento ele lutava com a sorte para encontrar um animal menor do que ele, para ele comer aquele animal e matar a fome. Por quê? Porque se ele encontrasse um animal maior do que ele era comido. Então, ele já saía da caverna com a adrenalina a 1000 por hora. E aí, quando ele ia comer aquele animal menor que ele encontrava, ele comia aquilo de uma vez. Por quê? Porque se ele levasse muito tempo para se alimentar, um outro hominídeo ali poderia vir e tomar a caça dele. Então, era uma situação de sobrevivência. E hoje, quando nós fazemos hoje, por exemplo, esse jejum prolongado, a gente se remete lá na época das cavernas. Porque a adrenalina toma conta do nosso dia. E aí a gente passa horas ininterruptas trabalhando, gastando uma energia absurda e sem receber nada da alimentação. Então o corpo nos remete lá naquele momento. E aí ele luta pela sobrevivência. E aí qual a atitude que ele tem? Estocar. E é o que ele faz. Ele estoca energia, porque se no dia seguinte a gente passar de novo por 8 horas de jejum, nós temos dentro de nós a energia necessária para sair para o trabalho, para enfrentar os desafios do dia a dia. E isso gera um feedback negativo. Ao invés de emagrecer, a gente começa a até perder peso, mas estocar gordura principalmente na região abdominal. Então as pessoas às vezes
diminui o peso na balança, mas quando vão fazer uma avaliação minuciosa do percentual de gordura, da composição corporal, ou seja, a quantidade de músculo que tem e a quantidade de gordura, o resultado é indesejado. A pessoa continua acumulando gordura no abdômen, perdeu peso, perdeu gordura sim, mas perdeu massa magra. A Regina está dizendo aqui que ela faz ciclismo de competição e ela Sim. pergunta o que você comenta, se você é a favor ou não da questão do jejum intermitente. Aí, para finalizar e chegar na questão do jejum intermitente... O que é o jejum intermitente? Vamos explicar para o telespectador que nos acompanha? O jejum intermitente, na realidade, não é uma coisa nova. Isso já foi usado. Inclusive, é um dos embasamentos que tem para se sustentar essa teoria, é que humanidades anteriores aí utilizavam disso para uma série de benefícios. O que a gente precisa levar em consideração é que o jejum intermitente, ele tenta trazer para o nosso organismo feedbacks, para que o organismo ajusta, não está produzindo insulina da forma adequada. Faz um ajuste para dar estímulo para o pâncreas voltar a produzir. Só que parte-se do princípio que está tudo ajustado do ponto de vista do metabolismo. E aí, quando isso está tudo ajustado, aí sim tem fundamentação. Você consegue dar um feedback, seu corpo faz um ajuste. Agora, quando a gente está nessa loucura do dia a dia, produzindo adrenalina desordenadamente, comendo de forma desestruturada, com um mau hábito alimentar, passa-se 5 horas sem comer num dia, depois no outro dia come de 2 em 2, e aí não tem oportunidade de selecionar o que vai comer, numa hora come um cachorro quente, numa hora come uma batata doce, enfim, não tem uma regra. E aí você experimenta o jejum prolongado, que é o caso do intermitente, de ficar aí às vezes 8, às vezes 12, às vezes até 14 horas, sem receber nenhuma alimentação. Não faz nenhum sentido para o seu corpo que não tem uma regra de como você tem se alimentado. Se não é no seu dia a dia, você não impõe uma rotina de alimentação. Às vezes você fica 5 dias sem comer nada de carboidrato, aí no 6º dia você não dá conta de lidar com a vontade de comer doce, aí pega lá uma caixa de bis e come escondido, que seja, mas de você não está sendo. Então, é essa irregularidade no hábito alimentar. E aí, quando você entra num processo desse, do jejum intermitente, não tem como você receber o benefício do jejum intermitente. Muito bem, o Clério está perguntando aqui a questão da carne vermelha. Ele mora no bairro São Sebastião, faz muita atividade física e não consegue ficar sem comer carne. Pode ter algum tipo de prejuízo? Pergunta muito pertinente, e aí complementa a pergunta anterior, né? Assim, a carne, nós já entendemos que isso faz parte da nossa alimentação convencional. Essa questão da carne vermelha, aí é muito... Carne vermelha, carne branca, a gente respeita as pessoas que defendem uma ou outra como melhor. Mas, enfim, está aí como alimento para a gente. É aquilo que já é histórico, a diferença do veneno e do remédio é dose. Às vezes a gente vê muito as pessoas falarem assim, cuidado com o suplemento de proteína, que se você tomar em excesso, vai sobrecarregar seu rim. Ok. Mas a gente não ouve falar que, olha, cuidado com a carne do churrasco em excesso, porque se você comer pode sobrecarregar seu rim. O processo é o mesmo, a proteína vai virar aminoácido, esse aminoácido vai ser utilizado aquilo que está dentro da nossa demanda e o excesso pode sobrecarregar o rim, pode gerar uma série de problemas. Quando você fala da questão da carne vermelha que pode sobrecarregar o rim, muito de vez em quando, quem comete um excesso, por exemplo, no rodízio, quem vai normalmente para um rodízio, sim, não vai para se alimentar pouco. Você concorda comigo? A maioria. É prejuízo isso, né? Então a pessoa vai pensando o seguinte, eu estou pagando X, então eu vou tentar comer o mais próximo do que eu estou pagando. Isso realmente pode causar algum tipo de problema, por exemplo, mesmo que seja uma vez ou outra? Olha só como é que nós estamos alinhados e uma pergunta vai costurando a outra, a gente vai dando prosseguimento e vai fazendo sentido. E aí vamos pensar, primeiro aspecto, aí não é a carne vermelha somente, é a carne. Qualquer produto animal, é a carne, é a proteína animal, não é a carne só vermelha. Pode ser o franguinho, o assado, enfim. Mas aí, imagina uma situação então dessa, o camarada já botou na ponta do lápis quanto que custa o rodízio, e aí para ele saber quanto de carne que ele vai poder consumir para ser justo. Ele vai comer mais do que dá conta de carregar, com toda certeza, porque senão vai ficar injusto o preço. E aí pensa nesse mesmo sujeito que no fim de semana fez a escolha, uma vez por semana vai sair com a família para comer um rodízio. E aí pensa nesse sujeito que lá durante a semana,
ele foi criterioso na escolha da alimentação dele. E ele, com essa preocupação, por exemplo, de não comer excesso, ele acabou consumindo mais energia com o gasto de atividade física do que o que de fato ele ingeriu. Então, ou seja, você fazendo um balanço de energia dessa pessoa, o que ela gastou e o que ela comeu, ela gastou mais. Aí você chega no fim de semana que a gente já não está gastando tanta energia, a adrenalina está baixa, a gente está mais controlado. E aí você vai num rodízio querendo recuperar o investimento do valor que você pagou no rodízio e comer o máximo que você consegue. Qual é o resultado disso? É que na segunda-feira, meu caro, você está no mínimo de 2 a 3 quilos de peso acima do peso que você estava na sexta-feira. O seu corpo vai estocar tudo que ele puder daquilo que você comeu. Não é por causa do que você comeu no fim de semana, é por causa da sua privação lá durante a semana. Então, é esse desequilíbrio que gera quando a gente gasta muito num momento e em outro momento recebe muito alimento, que o organismo não dá conta de lidar com essa diferença. Então, tem que ter bom senso. Você quer se preparar para ir no fim de semana comer um rodízio? Avalie o que você fez durante a semana para ficar coerente, para que não tenha tido falta durante a semana e que o que você vai comer a mais no fim de semana não gere um estoque que você vai ter trabalho depois para tirá-lo. A questão do rodízio, ele é um pecado perdoável? A pessoa pode cometer esse pecado aí? Com todas essas explicações que você falou, né? Você faz aí durante a semana toda, segue critério, mas aí pintou um convite, às vezes pintou um rodízio, pintou uma situação especial. É perdoado esse pecado? Se eu tivesse que resumir em poucas palavras, como seria a resposta mais adequada para isso? Se você fez o dever de casa durante a semana, ou seja, você comeu de forma adequada tudo aquilo que você precisava comer para atender sua necessidade. E no fim de semana, você chegou lá e se deu ao direito de experimentar e degustar um churrasco, meu caro, com toda certeza, isso não vai gerar um problema. Não é o churrasco do fim de semana que vai ter o poder de te engordar. Até porque se você fez o dever de casa, está tudo ajustado. A questão é a compensação, quando você priva de comer algo durante a semana para no fim de semana ter o dia do lixo, comer desordenadamente. Isso para o corpo, do ponto de vista metabólico, não faz sentido. A Helena está dizendo aqui que ela faz corrida de rua, quer saber se ela pode continuar mantendo o chocolate na dieta dela. Ela diz que o chocolate, ela gosta muito do chocolate e é a fonte de energia para ela. Os meus clientes que são adeptos de chocolate, eles sabem disso. Isso é negociado e eu mantenho o chocolate na dieta dos meus clientes até o momento que ele pode se tornar negociável. Mas ele fica ali, primeiro, porque eu tenho que saber uma coisa: qual é o significado do alimento para o meu cliente? Porque se tem um significado muito profundo, se eu tiro, eu crio outro problema para ele. Então eu tenho que trabalhar isso. Agora, de novo, é a dose, não é o que faz uma coisa se tornar veneno ou remédio, é a dose. Então, se o chocolate é bem-vindo, estrategicamente, normalmente qual que é a conduta, né? Eu sou chocolatra, ok, eu já anoto lá no meu caderninho. E aí quando eu preparo ali a refeição do almoço, por exemplo, lá no último item do almoço eu já coloco lá 2 vezes por semana acrescentar 3 quadrinhos de chocolate. A pessoa fica feliz, satisfeita e não vai engordar por causa do chocolate. Eu tenho certeza. Legal. Olha aqui, é o nosso segundo e brevíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência ao vivo do Amostra Grátis da Saúde desta terça-feira, 22 de janeiro. Daqui a pouco a gente está de volta. Está de volta a Divinópolis, a relojoaria do Dedé. Consertos e vendas de joias e relógios. Fabricação própria de alianças de ouro 18 quilates. Com a garantia de quem está há 51 anos no ramo. Relojoaria do Dedé. Avenida 1º de Junho, 718. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo
Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago e faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Está de volta a Divinópolis a Relojoaria do Dedé. Concertos e vendas de joias e relógios. Fabricação própria de alianças de ouro 18 quilates. Com a garantia de quem está há 51 anos no ramo. Relojoaria do Dedé. Avenida 1º de Junho, 718. Muito bem, de volta ao vivo, nesta terça-feira, 22 de janeiro. Nós estamos recebendo hoje com muito prazer a presença do nutricionista esportivo Alessandro Mascarenhas. Nós estamos falando sobre a questão da alimentação saudável dentro da nutrição esportiva. Afinal de contas, é possível uma alimentação saudável nos dias de hoje? Essa foi o primeiro questionamento respondido pelo nutricionista esportivo Alessandro Mascarenhas. Você pode continuar participando conosco, o telefone é o 3222-5052. Nós estamos ao vivo nessa terça-feira. Para você que vai estar assistindo o programa no sábado, não tem como participar. O programa é gravado. O programa de saúde ao vivo é na terça e o gravado é no sábado. A gente faz questão de frisar isso porque no sábado não tem como você participar. Mas na terça-feira você pode continuar mandando a sua pergunta. Alessandro, o que é o desafio 40 dias, treinamento físico, nutricional e mudança de comportamento? É uma proposta exatamente para quebrar esses paradigmas de que é a balança que vai ditar o resultado que você teve dentro de um determinado período de tempo. Não é isso. A balança faz parte do processo de aferição, de monitoramento do que se propõe a fazer, no caso, perda de peso. Mas ela não te dá respaldo necessário para afirmar para você que o que você tirou do seu corpo foi gordura. E a intenção foi exatamente isso, verificando pessoas com peso acima e dentro das academias, assim, se dedicando, fazendo um esforço tremendo para sair do trabalho, ir para a atividade física, controlar a alimentação, aumentar o gasto de energia para ter um resultado. E aí passa-se um mês, passa-se 2, passa-se 3 meses, você volta dentro da academia, encontra com as mesmas pessoas ali num sacrifício para obter resultado. E a gente acompanhando, avaliando, você vê que elas não conseguiram chegar aonde queriam. E aquilo às vezes traz até uma frustração. E aí com uma parceria de uma academia, eu quero mudar esse padrão, porque isso me incomoda, como isso para mim é coisa do meu dia a dia, eu tenho a consciência do que está acontecendo, eu me vi incomodado daquela situação. E eu falei, vamos lançar um desafio. E o desafio é, em 40 dias, a gente preparar as pessoas do ponto de vista físico, do ponto de vista nutricional e principalmente do ponto de vista comportamental, para mudar primeiro o modelo mental. Tirar da nossa mente essas crenças, carboidrato engorda, doce é coisa do diabo, não pode comer. E aí vai quebrar esses paradigmas para trazer, primeiro, saúde, porque o amparo é a ciência. A gente está buscando a ciência como amparo legal para fazer isso. Segundo, dar às pessoas a oportunidade de se socializarem. Então, ou seja, não tem que tirar o churrasco do fim de semana como nós citamos. Nós podemos treinar uma forma adequada de participar do churrasco. Isso é comportamental. E terceiro, se a gente muda esse modelo mental, e a gente compreende como é que a comida lida com o nosso corpo internamente, um pãozinho de sal que eu ponho na boca, se ele altera ou não a minha glicose, quanto tempo depois altera, e o que eu posso acrescentar a esse pão para que isso não altere a minha glicose. Então são esses detalhes que a gente começa a trabalhar na mente das pessoas, mudando o comportamento, exigindo delas que cumpram uma meta de atividade física, que é o gasto, que é importantíssimo, e trilhando para elas uma alimentação